Oi, oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda para a nossa última aula do curso sobre sistema reprodutor. Hoje a gente vai falar sobre gametogênese, o processo de produção dos gametas. Vem comigo que é depois da vinheta. Bom, não tem como a gente falar do processo de gametogênese sem falar um pouquinho sobre meiose e ploidia celular. O que é isso, Flávia? Bom, a ploidia celular é referente à quantidade de cromossomos, de DNA, que existe dentro da célula. Então, a gente tem as células que são ditas diploides ou somáticas, representadas pelo símbolo 2N. Essas células possuem os cromossomos pareados, ou seja, ela possui cromossomos homólogos, sempre dois representantes de cada cromossomo dentro do núcleo celular. Já as células haploides, ou chamadas germinativas, que são representadas pela letra N, elas possuem somente um representante desse cromossomo. Ou seja, lá dentro do núcleo, os cromossomos não são pareados, eles não são homólogos. Bom, se isso está claro, eu quero dar uma revisada com vocês no processo de meiose, para a gente entender qual é a importância do processo e relacionar ele com a ploidia e com a produção de gametas. Vamos lá! Relembrando, a meiose é o processo de divisão celular que reduz o número de cromossomos ao meio. O próprio nome já induz isso para a gente. Qual a importância disso? A importância é você produzir, a partir de células que são diploides, é você produzir células que são haploides. A matemática ajuda a gente. Olha, se tem uma célula 2N que é diploide, relembrando o conceito que a gente acabou de falar, que são células que têm os cromossomos pareados, homólogos, eu faço nessa célula um processo de meiose, ou seja, eu estou reduzindo o número de cromossomos ao meio. Nesse processo, eu vou separar os cromossomos homólogos, vai um para cada célula, e o resultado disso é a formação de células haploides. Dá uma olhada no esquema que está aqui do lado para vocês, onde a gente mostra mais especificamente a primeira etapa do processo de meiose, através da qual os cromossomos homólogos se separam. Esse momento é chamado de etapa reducional, que é justamente o momento da divisão onde eu vou ter a redução da ploidia da célula. Na segunda etapa, eu vou ter a divisão, a separação das cromátides irmãs, que são resultantes do processo de duplicação do DNA. Essa segunda etapa do processo de meiose, ela é equacional, ou seja, ela não vai reduzir ainda mais a ploidia da célula que já foi reduzida. O resultado disso é que a cada célula que sofre meiose, eu produzo 4 células que são haploides. E o que isso tem a ver com o processo de gametogênese? Tem a ver que as células haploides, elas são capazes de juntar, de fazer a fecundação e unir o seu material genético. Vamos para a matemática de novo. Se eu tenho uma célula haploide com um determinado cromossomo e eu junto essa célula com outra célula haploide que tem um outro cromossomo, esses cromossomos, depois do processo de anfimixia que a gente viu sobre fecundação na aula anterior, eu vou formar um conjunto de cromossomos, um par de cromossomos. Esses cromossomos pareados são ditos homólogos. Na espécie humana, cada gameta tem 23 cromossomos, 23 moléculas de DNA. Ao fazer a fecundação, eu vou produzir uma célula diploide, um embrião diploide, com 46 moléculas de DNA, com 46 cromossomos. A partir desse momento, as demais divisões que fazem o crescimento e o desenvolvimento desse organismo são do tipo mitose, que é o processo de divisão que mantém o número de cromossomos constantes dentro da célula. Bom, agora que a gente já entendeu basicamente a relação da meiose com o processo de gametogênese, eu quero mostrar para vocês de fato como que acontece esse processo de produção de gametas. Antes da gente vir aqui para a lousa,
e falar sobre o processo de gametogênese masculino e feminino, eu quero que você dê uma olhadinha nesse vídeo que mostra de forma generalizada como acontece a produção de gametas. Vem comigo! Bom, então, vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de gametogênese, mas de uma forma mais generalizada, sem levar em conta o masculino e o feminino. Bom, tudo vai começar com as células germinativas primordiais. Elas são células produzidas ainda durante a fase embrionária e ela tem uma origem que é extraembrionária. As células germinativas primordiais, elas são originadas de uma região do saco vitelínico. Depois que as células germinativas primordiais são ativadas, elas vão começar a sofrer um processo de divisão celular chamado mitose, que mantém o número de cromossomos constantes. Essa mitose vai acontecer no interior das gônadas do embrião que está em formação. Esse processo de mitose vai fazer com que as células germinativas primordiais formem as gônias. E o período de transformação das células primordiais para as gônias é chamada de fase de proliferação. E a mitose vai fazer com que o número de gônias aumente bastante. As gônias, elas vão passar por um outro período, que é conhecido como período de crescimento. E ela simplesmente cresce. Nessa fase, não há divisão celular. Ele corresponde, na realidade, ao período de intérfase celular. A intérfase é o período que corresponde entre uma divisão e outra. E as principais características dessa fase são a duplicação do DNA, do material genético, e o crescimento em massa da célula, onde o seu conteúdo citoplasmático aumenta pelo fato das organelas lá dentro estarem se duplicando e haver uma grande síntese proteica nessa região, nesse momento. Como resultado desse processo de crescimento, as gônias dão origem aos citos 1, ou primários. E esses caras, eles vão entrar num outro processo de divisão celular chamado de meiose. A meiose, ela é um processo de divisão chamado reducional, ou seja, ela reduz a ploidia da célula. Isso significa que uma célula diploide vai ser transformada numa célula haploide. Além disso, a meiose ela é responsável pela variabilidade genética dos gametas. Isso porque acontece nesse momento o crossing over, a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Bom, e por fim, a meiose, ela acontece em momentos diferentes quando a gente compara os meninos e as meninas. Nos meninos, a meiose vai acontecer somente lá na puberdade. Já nas meninas, esse processo vai começar lá na fase embrionária, ou seja, os citos 1 são formados nas meninas ainda na fase embrionária, já nos meninos, somente na puberdade. O processo de meiose, lembrando que os citos 1 sofreram a primeira fase da meiose, deu origem aos citos 2, ou secundários, e esses caras vão sofrer a segunda etapa da meiose. E a consequência disso é diferente para meninos e para meninas. Nos meninos, a meiose 2 leva à formação das espermátides, que vão sofrer um processo de diferenciação que é chamado de espermiogênese. E através desse processo acontece a formação dos espermatozoides, spits para os íntimos. Já nas meninas, esse processo vai levar à formação do óvulo e de uma célula menor chamada corpúsculo polar, e porque ela não tem muita quantidade de citoplasma, ela vai acabar degenerando. Lembrando que as células, os citos 2, eles só são transformados em óvulos após o processo de fecundação.
E aí, deu para você entender como que o processo de gametogênese acontece como um todo? Então agora chegou a hora da gente fazer a separação entre a gametogênese masculina e a gametogênese feminina. O processo de gametogênese masculina é chamado de espermatogênese. Então vamos lembrar, depois que as células primordiais começaram o seu processo de desenvolvimento, elas deram origem às espermatogônias, células diploides. Essas células, elas passam por um processo chamado fase de proliferação ou ainda fase germinativa. O que acontece? Nessa fase, essas células elas se multiplicam para que sempre tenha célula disponível para se diferenciar, para continuar o processo e se diferenciar em um espermatozoide. Então esse processo aqui ele é extremamente importante, ele é constante. Caso ele não acontecesse, uma hora as células precursoras elas iam todas se diferenciar em espermatozoide e não ia sobrar mais para fazer essa diferenciação. E a gente sabe que os meninos eles têm capacidade de produzir espermatozoide ao longo de toda a sua vida, desde a puberdade até a sua morte. Bom, vamos lá. Então, nesse processo aqui, durante essa etapa de proliferação, acontece a divisão mitose. Então, eu tenho células diploides que se dividem por mitose e continuam formando células diploides que se dividem e assim sucessivamente. Até que chega um determinado momento onde essas espermatogônias recebem o sinal e o sinal é a ativação pelo ácido retinóico, que é proveniente aí da vitamina A, e ela vai começar a sofrer, de fato, o processo de gametogênese. O que vai acontecer? Eu estou representando com uma, lembrando que acontece com todas as células, ok? Então, essa célula aqui, essa espermatogônia, ela vai passar por um período chamado fase de crescimento. Gente, vamos lá, vamos associar o processo de meiose. Esse momento aqui do crescimento celular é o processo de intérfase dessas células. Na intérfase, existem dois eventos importantes. A célula cresce em massa, ou seja, dentro dela as organelas se multiplicam, muito mais proteína, muito mais RNA é produzido lá dentro para que ela ganhe corpo para conseguir se dividir em duas células viáveis. E um outro processo importante que acontece ali é a duplicação do material genético. É quando uma molécula de DNA vai dar origem àquela molécula em formato de X que a gente chama de cromossomo, com as duas cromátides irmãs. Vamos lá. Então, nesse processo de crescimento, a espermatogônia se transforma em espermatócito primário ou espermatócito de primeira ordem. Esse espermatócito de primeira ordem, ele vai entrar em meiose. Na primeira etapa da meiose, só para a gente relembrar, é o momento reducional do processo de divisão. Ou seja, é quando os meus cromossomos homólogos eles vão ser separados, dando origem a duas células haploides. Essas células ainda estão com os cromossomos duplicados. É por isso que eu tenho que passar pela segunda fase, para separar as cromátides irmãs. Mas eu já tenho células com haploidia reduzida. Então, eu formei duas células haploides e essas células recebem o nome de espermatócito secundário. O espermatócito secundário, ou de segunda ordem, vai passar pela segunda fase do processo de meiose e vai dar origem a outras 4 células, que são as espermátides. As espermátides, elas vão sofrer um processo de diferenciação, que a gente já vai falar um pouquinho melhor, que é chamado de espermiogênese. E é a partir desse processo que elas dão origem aos espermatozoides. O processo de espermiogênese é uma fase de diferenciação celular, ou seja, nesse momento, as espermátides elas vão sofrer um processo de diferenciação, de modificação e dar origem aos espermatozoides. Nessa etapa, uma boa parte do citoplasma da célula é perdida, é eliminada, e isso é vantajoso, porque dessa forma a célula fica menor, e sendo assim ela fica muito mais leve. Isso vai facilitar a locomoção. Aliás, a locomoção do espermatozoide
é realizada pelo flagelo e ele é formado a partir dos centríolos da célula. A energia utilizada para que o flagelo se movimente, ela vem das mitocôndrias. São muitas mitocôndrias que ficam dispostas bem na base do flagelo. A partir do complexo de Golgi é formado o acrossomo. Ele é uma vesícula que contém enzimas, como a hialuronidase e a acrosina, que são fundamentais para o processo de fecundação, porque elas promovem a penetração do espermatozoide no óvulo, no ovócito secundário, para acontecer o processo. Essas enzimas que são presentes no acrossomo, elas são produzidas inicialmente lá no retículo endoplasmático, e aí elas migram para o complexo de Golgi. Do complexo de Golgi partem vesículas que estão carregando essas enzimas e elas se reúnem formando o acrossomo, se fundem numa vesícula muito grande que é chamada de acrossomo. O espermatozoide, depois de formado, ele possui uma cabeça bem definida, na qual estão localizados o núcleo e o acrossomo. A peça intermediária, que contém muitas mitocôndrias, e a cauda ou flagelo, que faz a movimentação para que o espermatozoide possa se locomover. Bom, se ficou claro a gametogênese masculina, agora a gente vai falar da gametogênese feminina, que é um pouquinho mais complexa. Na ovulogênese, que é o processo de produção de gametas femininos, a primeira diferença que a gente vai perceber ali é que grande parte do processo nas meninas acontece enquanto elas ainda estão na barriga da mamãe, enquanto somos embriões. Então, o período de proliferação, que é aquele onde as células, as ovogônias, sofrem mitose para se proliferar, vai acontecer ainda no embrião do 4º ao 5º mês de gestação. Nesse processo, as células vão aumentar em número. A partir do momento que a célula começa a entrar em intérfase, ela cresce. É o mesmo processo que aconteceu ali com os meninos. Então, ela vai crescer, vai aumentar o volume do seu citoplasma, vai duplicar o seu material genético e vai dar origem ao chamado ovócito primário ou ovócito de primeira ordem. Esse ovócito primário, o ovócito de primeira ordem, lembrando que esse processo acontece aqui, do 5º ao 8º mês de gestação, ele vai entrar no processo de meiose. E olha só que interessante, esse ovócito primário, quando ele entra no processo de meiose, a meiose, a divisão, ela vai ser interrompida na prófase 1. Uma menina nasce com os seus gametas pré-formados, estacionados na fase 1 da prófase, na primeira etapa da meiose. Vamos dificultar um pouquinho mais para você detonar nas provas? A prófase da meiose, ela é dividida em outras etapas, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Calma, não estou xingando ninguém. São etapas, são subdivisões da prófase 1 da meiose. Essa situação aqui, essa interrupção do processo de divisão se dá na fase de diplóteno, ok? Bom, a menina cresce e é na puberdade que os hormônios hipofisiários vão agir aqui nesse ovócito primário. Então, ele vai sair da prófase 1 e vai continuar todo o seu processo de meiose, a fase 1 da meiose. Quando ele termina a fase 1 da meiose, ele dá origem ao ovócito secundário ou ovócito de segunda ordem. Uma observação interessante aqui. Toda divisão vai formar duas células. Essa divisão que acontece aqui nessa etapa, ela é chamada de assimétrica. No processo de citocinese, que é quando a célula de fato se divide em duas, acontece uma distribuição desigual do citoplasma e das organelas. Uma das células fica com tão pouca quantidade que ela degenera. Essa célula é chamada de corpúsculo polar. Como a gente está falando da primeira fase da meiose, é o primeiro corpúsculo polar. Ele vai se degenerar.
A outra célula que recebeu uma quantidade grande de volume citoplasmático aí, as organelas, ela vai se desenvolver e formar o ovócito secundário ou ovócito de segunda ordem. E olha só, outra coisa interessante, isso aqui acontece uma vez por mês. Então, a cada ciclo menstrual, a mulher libera hormônios após a puberdade e um ovócito primário passa pelo processo de maturação, desenvolvimento dos folículos, formando o folículo maduro, o folículo de Graafi, e dentro desse folículo maduro, o ovócito primário se transforma em ovócito secundário. Só que, mais uma vez, o processo de divisão celular vai ser interrompido. Ele vai ser interrompido agora na metáfase 2. Esse ovócito secundário, com a sua divisão celular interrompida, é que vai ser ovulado, que vai sofrer o processo de ovulação. E a partir desse momento existe a chance ou não dele ser fecundado. Se ele não for fecundado, ele vai ser degradado. E se ele for fecundado, ele vai prosseguir o processo de divisão celular e dar origem a um óvulo. Detalhe, ele só se torna óvulo após o processo de fecundação. Na divisão desigual, eu tenho a formação do segundo corpúsculo polar e ele vai ser degradado porque ele não tem um volume citoplasmático. Bom, eu acho que deu para perceber que o processo de gametogênese masculina e feminina seguem o mesmo padrão. As grandes diferenças estão relacionadas aí ao período de puberdade. O que acontece na puberdade de cada um? Lembrando que os meninos sofrem esse processo aqui de desenvolvimento de espermatozoide constantemente, não é cíclico. A gente sim, a gente sofre esse processo de forma cíclica. E detalhe, os meninos, eles só vão produzir os citos primários, no caso o espermatócito primário, na puberdade. Nós meninas já nascemos com o ovócito primário quase pronto. Ele tá ali na prófase 1, mas ele já tá semi-formado. E a partir daí, o nosso processo de gametogênese, ele acontece de forma cíclica. Bom, eu espero que tenha ficado claro e que você consiga entender e relacionar esse processo de gametogênese que tem tudo a ver com o processo de meiose. Diz aí se você gostou da aula, escreve nos comentários. Tem dúvida? Pergunta aí pra mim. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um beijo, bons estudos!